Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Estudar a palavra de Deus é transformador. Ler a Bíblia é bom, mas estudar é muito melhor do que apenas ler. É por isso que eu estou em uma missão de ajudar as pessoas a aprenderem a estudar a palavra de Deus. E ao fazer isso, eu tenho ensinado sobre alguns dos livros da Bíblia. E, na verdade, eu vou transformá-los em livros escritos por mim. Então, nós estamos no final do capítulo 3 de Colossenses, mas não sinta que vai ficar perdido, porque você não vai. Há tantas lições ótimas em cada novo capítulo e você vai aprender muito, com certeza. Colossenses 3,16. Antes de tudo, Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Quantos de vocês têm alguma situação em sua vida agora mesmo? Você fez coisas sobre as quais você não tinha paz e agora está pagando o preço por isso. Ok, então nós temos que aprender com esses erros para seguir a paz. E esta é realmente uma das mais primárias maneiras pelas quais ouvimos de Deus. As pessoas perguntam, como posso ouvir de Deus? Como posso saber qual é a vontade de Deus? Há muitas maneiras diferentes pelas quais Deus nos conduz, mas a paz, ela deve ser o árbitro em nosso coração. Então, Colossenses 3,16 diz que a palavra falada por Cristo Messias habite em seus corações e mentes e viva em vocês ricamente, que vocês admoestem e ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a ciência, inteligência e sabedoria nas coisas espirituais, e que vocês cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, fazendo melodias a Deus com a sua graça em seus corações. Agora, eu não canto muito bem, eu apenas cantarolo, sou muito bom em cantarolar, fazer melodia no meu coração. E você sabe do que está falando realmente? Está falando sobre viver a sua vida diária, procurando manter as coisas dentro da sua alma, pura e simples. Em outras palavras, medite na palavra de Deus, pense na palavra. Agora pergunte a si mesmo, quanto tempo você realmente passa ao longo do dia repassando as escrituras mais e mais em sua mente? Sabe, ouvimos o tempo todo para meditar na palavra, mas ouvir algo não faz nenhuma diferença se não praticarmos. Uma das melhores maneiras de estar enraizado e fundamentado na verdade de uma escritura é você pegar uma ou duas delas e então, ao longo do seu dia, meditar e pensar a respeito do que isto significa. É como meditar na palavra é equivalente a mastigar a sua comida. Sabe, você pode ir à igreja, ouvir um sermão e você pode engolir isso, mas se você pegar um ou dois princípios do que você ouviu e você continuar a pensar sobre isso e meditar sobre isso, pensar nisso e meditar sobre isso, seria a diferença entre engolir o alimento inteiro e realmente mastigá-lo para tirar a nutrição dele. Algumas pessoas sofrem indigestão porque não mastigam seus alimentos. E alguns de nós talvez tenham indigestão da palavra porque nós temos muita palavra flutuando dentro da nossa cabeça, mas realmente não estamos tirando o benefício que deveríamos disso. Você sabe, com tanta palavra sendo pregada nos meios de comunicação hoje em dia, não há absolutamente nenhuma desculpa para a igreja ser tão imatura. Quero dizer, há muitos cristãos ótimos, muitas pessoas ótimas que representam bem a Deus e são muito honestas, mas há tantos e tantos cristãos estúpidos que apenas andam por aí com seus adesivos, suas joias cristãs e têm um comportamento que é absolutamente inacreditável. E parte disso é porque nos confundimos pensando, bem, se sublinhamos, nós sabemos tudo, sabe? Quer saber? Você pode colorir sua Bíblia durante todo o dia, isso não significa que você sabe alguma coisa. A única maneira da gente saber realmente alguma coisa é fazendo isso em nossa vida diária. Então, não passe o seu dia se preocupando. O que está acontecendo dentro de você? Pergunte a si mesmo,
Como está a minha vida interior? Não passe o seu dia se preocupando, não passe o seu dia pensando em tudo que está errado com todos que você conhece. Ou voltando, não passe o seu dia pensando no que tem de errado com todos que você conhece. Vamos, só porque o inimigo nos oferece um pensamento, não significa que nós devemos pegá-lo e meditar nele. Substitua o pensamento ruim por alguns dos princípios da palavra de Deus. Sabe, quer dizer, com o meu natural, e graças a Deus o velho está morto, só tenho que lembrá-lo de vez em quando, sabe? Eu tenderia a ser talvez um pouco desconfiada. Como, tal, apenas o que você realmente está querendo aqui? O que é? Bem, sim, bem. O que você quis dizer com isso? E sabe, muitas vezes, talvez algum tipo de pensamento ruim venha à minha mente sobre alguém. E sabe o que é? Um pensamento ruim sendo colocado em sua mente não é pecado. É o que você faz com ele depois que o inimigo coloca lá. Você toma isso como seu e continua a meditar nisso? Sabia que você pode acabar em uma enorme, absoluta birra emocional consigo mesmo apenas por pensar coisas erradas? Quero dizer, qualquer um de nós pode se sentar e ficar extremamente chateado o quanto nós quisermos, sabe? Apenas pensando em todas as coisas que nós não gostamos e tudo que as pessoas fazem que nos irrita. Seus pensamentos pertencem a você e você pode escolher o que você quer pensar. Então, muitas vezes eu vou ter que dizer assim: não, o amor sempre acredita no melhor. O amor é paciente, o amor é gentil, o amor é humilde. O amor não é ciumento. O amor sempre acredita no melhor. Lembrar a si mesmo do que a palavra tem a nos dizer é o que ajuda a enraizá-la no interior de nós. Então, sendo assim, a primeira resposta não é pensar a pior coisa, mas a primeira resposta é começar a pensar a melhor coisa. Amém? Eu não canto muito bem, mas posso dizer, Deus nos deu a música para um grande propósito e isso nos ajuda e é útil até mesmo. Se você pode cantar, isso é ótimo, mas se você não pode, então pode cantarolar, pode criar uma melodia em seu coração para o Senhor e isso mantém todo o lixo fora de você. Então, o que está acontecendo dentro de você? Se não estiver certo, mude. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, não importa o que seja, façam em nome de Jesus. Bem, quantas coisas mudariam em nossa vida se nós disséssemos, bem, acho que vou assistir a esse filme em nome de Jesus. Esses são risos culpados ou risos concordando? Eu não sei. Mesmo às vezes a maneira... Deixa eu me intrometer por um minuto. Às vezes até mesmo a forma como as mulheres cristãs se vestem é como... De qualquer forma, eu não vou ficar muito tempo nisso, mas... Sabe, se você não pode... Se nós não podemos fazê-lo em nome de Jesus... Quando você vai almoçar com um amigo, se você não pode ter a conversa que você está tendo no nome de Jesus... Estas são coisas reais, são princípios transformadores. As pessoas dizem, eu quero saber o que há de errado com minha vida. Leia o livro. Não é complicado. Amém? Façam todas as coisas em nome do Senhor Jesus e em dependência total dele. Não pense que porque você fez algo 100 vezes e ficou muito bom nisso, que agora você não precisa de Deus. Tudo que nós formos fazer, precisamos dizer, Senhor, eu faço isso em seu nome e eu faço dependendo de você, porque eu sei que sem você eu não sou nada. Agora, a parte que vocês esperavam. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Eu estava trocando mensagens com um amigo meu. Ele é o nosso advogado. Ele mora aqui em Tulsa, sabe? E estávamos trocando mensagens esta manhã. Ele disse,
Mal posso esperar para sair dessa reunião com uma esposa submissa. Então, David disse esta manhã, estou ansioso para ter uma esposa submissa, sabe? Eu disse, quer saber? Eu já estou no máximo do que você poderia conseguir, então... Então, isso é tudo. Você não vai conseguir mais nada aqui. Eu já fui tão longe quanto eu poderia. Mas eu não quero ler apenas o verso 18. Eu quero ler do 18 ao 22 porque, sabe, realmente me irrita quando as pessoas ficam pegando certas escrituras e fazendo um grande estardalhaço sem ler tudo que está à volta delas, sabe? Então, pessoalmente, estou mais interessada no verso 19 do que no 18. E o 19 diz, maridos, amem suas mulheres. Eu disse ao David nesta manhã, sabe, eu adoro o apóstolo Paulo, mas ele escreve todas essas coisas sobre mulheres e ele não teve esposa. No entanto, Pedro teve uma, e ele disse o mesmo, por isso não podemos escapar disso. Então, maridos, amem suas mulheres, vamos ler tudo isso. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, subordinem-se e adaptem-se a eles. Cara, é difícil até de ler. Como é certo, adequado e apropriado a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres, sejam carinhosos e compreensivos. Eu amo isso. E não sejam duros, amargos ou ressentidos. Há outras escrituras que dizem que se um homem não tratar bem a sua esposa, suas orações não serão respondidas. Filhos, obedeçam seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor. Eu gosto dessa escritura também. Pais, não provoquem, irritem nem inquietem os seus filhos, não sejam duros com eles ou os perturbem, para que não fiquem desanimados, melancólicos, sentindo-se inferiores. Você não ama isso? Um pai que constantemente nunca está satisfeito com o que os seus filhos estão fazendo, você está construindo a inferioridade neles. Você os está deixando inseguros. Eles ficam frustrados. Não quebre o seu espírito. Servos, obedeçam em todas as coisas aos seus senhores terrenos. Empregados, obedeçam o seu chefe, não somente para agradar aos homens quando eles estão observando, mas em simplicidade de propósito, com todo o seu coração, por causa da sua reverência ao Senhor e como uma sincera expressão de sua devoção a Ele. Agora, não importa onde você trabalha, quando você for, você precisa ir, tendo em mente que você está lá para servir a Deus. Portanto, assim, aplique todos os princípios que você acredita que agradariam a Deus, como a excelência. Não faça aquilo que é certo apenas quando o seu patrão estiver olhando e quando ele vira as costas, você corre para o telefone para fazer ligações e para o computador para mandar os seus e-mails. Bendito seja, eles não me pagam bastante. Isso não tem nada a ver com isso. Não devemos fazer o que é errado porque a outra pessoa não está fazendo o que é certo. Então, em todas essas coisas, mulheres, obedeçam aos seus maridos. Maridos, tratem bem suas esposas. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, tratem bem os seus filhos. Empregados, sejam bons trabalhadores. Tudo isso deve ser uma combinação. Você não pode simplesmente separar mulheres, sujeitem-se a seus maridos. E sabe, parte do problema que nós temos hoje em nossa sociedade é que as coisas estão tão invertidas em comparação com a maneira como elas deveriam ser. Sabe, eu acredito nos direitos das mulheres e na liberdade das mulheres. Eva foi tirada da costela de Adão, não da sola de seus pés. Assim, então, ela não foi feita para ser pisada por ele. Ela deveria andar ao lado dele e eles deveriam ser parceiros. Eu acredito nisso, mas para ser honesta, algumas mulheres, elas chegaram tão longe, chegaram a tal extremo, que isso já não é mais bíblico. E então, homens, abençoados sejam seus corações,
Não em todos os casos, mas em tantos e tantos casos, os homens querem ser o chefe, mas não são o chefe da casa. Eles não estão assumindo a responsabilidade que deveriam assumir e muitos homens não trabalham hoje, mas mesmo que trabalhassem, eles pensam que isso lhes dá o direito de voltar para casa e ficar na poltrona pelo resto do dia, deitados de perna para o ar, fazendo somente o que querem fazer. Bem, as mulheres cuidam das crianças, pagam as contas, cuidam dos reparos e essa não é a maneira como deve ser. Tem que ser uma combinação. Então, a questão óbvia aqui é esta. Já que não vou passar muito tempo nisso, vamos chegar à pergunta óbvia. Certo, se eu tiver um marido que não esteja me tratando bem, então, será que ainda assim eu devo me submeter a ele? Tudo bem, antes de tudo, não acho que possa haver uma resposta única geral. Não posso dizer sim, não posso dizer não, porque todas as situações devem ser analisadas como elas são. Minha mãe era o que parecia ser uma esposa realmente muito submissa, sabe? Enquanto meu pai andava com outras mulheres e voltava para casa bêbado com muita frequência, dava bofetada, batia nela e às vezes a espancava, ele abusava sexualmente de mim e ela sabia disso e não fez nada sobre isso. Eu quero te dizer, essa não é uma esposa submissa, isso é passividade, preguiça e estupidez. Então veja, Deus não te criou como uma mulher para ser julgada e tratada como se sua opinião não fizesse nenhuma diferença no mundo. Agora, essa é uma coisa completamente diferente de... Apenas digamos que talvez eu tenha um marido que não me trate bem e tem algumas coisas que eu vou ter que enfrentar e... Eu não acho que você deve deixar um homem te dizer que você não pode ir à igreja, não pode ter nada a ver com Deus. Você sabe, você não pode se submeter a alguém que esteja tentando levá-lo ao pecado. Lembre-se, ele diz para se sujeitar como é apropriado ao Senhor. Então há coisas que simplesmente não são. Deus deve vir primeiro. Amém? Deus deve vir primeiro em nossas vidas. E então há algumas coisas que você deve enfrentar e dizer: ei, eu amo você, desculpe, mas não vou fazer isso. Não é isso que Deus quer que eu faça, eu não vou fazer isso. Mas, por outro lado, isso não significa que você deve resistir a tudo e começar uma guerra sobre coisas que você poderia simplesmente deixar ir e não fazem muita diferença, sabe? E então, apenas para ser clara, e pode ser surpreendente para alguns de vocês aqui, eu realmente sou uma esposa submissa. Agora, obviamente, eu sou enérgica, eu tenho a minha própria opinião, eu sou uma mulher forte e eu estou fazendo coisas e Dave sabe, não tenta administrar minha vida e me dizer o que fazer o tempo todo, mas há certas coisas como havia algo que eu estava me preparando para fazer e ele disse na semana passada, eu realmente não tenho paz sobre isso e eu deixei para lá, eu deixei ir. Então, você tem que aprender a diferença entre se deparar com alguma coisa que realmente não é a vontade de Deus para você e ser simplesmente beligerante sobre tudo, porque bendito seja, ninguém vai me dizer o que fazer. Então, aqui novamente, se referindo aos versos 18 até o 22, eu acho que muito disso está falando sobre a atmosfera em que Deus quer que nós vivamos. Ele quer que vivamos em paz. Ele começa em 3,15, deixa a paz ser o árbitro. 16, mantenha as coisas dentro de você pacíficas. Faça melodia no seu coração ao Senhor. Faça o que você faz em nome de Jesus. Não faça coisas que lutem contra a sua alma. Agora, em suas famílias, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não maltratem os seus filhos. Não tratem seus filhos com raiva nem com injustiça. Quando você sair ao mundo para trabalhar, seja um bom funcionário. Seja submisso à pessoa que está pagando o seu salário. E por aí vai. Então é um pacote e nós não devemos apenas pegar o versículo 18 e fazer um grande estardalhaço de como as mulheres precisam se submeter a seus maridos. Eu vou ser honesta com você. Eu acho que às vezes nós nos apegamos muito nisso e o resto das coisas nós não prestamos atenção, sabe? E então, sendo assim, eu vou seguindo em frente e continuar com outra coisa. Então, o caso é o seguinte, se somos todos submissos uns aos outros... Veja, se voltarmos e olharmos para Colossenses 3,16, ele fala sobre
Que a palavra falada por Cristo Messias habite em seus corações e mentes e viva em vocês com toda a sua riqueza. Observe isso. Ensinem e admoestem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Você sabia, em um corpo saudável de crentes que estão vivendo em comunidade e estão tentando viver em unidade, não é apenas uma pessoa que faz todo o ensino da palavra e está dizendo vocês devem ensinar uns aos outros e aconselhar-se e admoestar uns aos outros. Sabe o que isso significa? Se você vê um irmão ou uma irmã que está indo em uma direção errada, ame-os o bastante para dizer-lhes: olha, você realmente não deveria estar se comportando dessa maneira. Sabe, você realmente não deveria estar tagarelando sobre essa pessoa. Você precisa soltar essa amargura que está em sua vida. Você sabe o quanto é difícil até mesmo sussurrar uma palavra de correção para alguém hoje em dia? Bendito seja, ninguém vai me dizer o que fazer. Ninguém vai me dizer o que fazer. E assim, isso é uma questão de atitude com a qual nós vivemos. Ele diz, façam isso como um culto ao Senhor. Certo, então deixe-me apenas dizer uma coisa, muitas coisas que eu poderia fazer porque eu amo a Deus e que eu realmente não gostaria de fazer por qualquer outro motivo. Amém? Inclusive ficar com a boca fechada às vezes em casa. Eu não sei sobre você, mas eu prefiro ter a última palavra e sempre estar certa. Ninguém aqui é desse jeito? Que tal você, Michele? Você quer ter a última palavra, certo? Amém. Mas por causa do Senhor, porque eu amo e é o que Ele me pediu para fazer, eu às vezes até deixo que David pense que ele está certo, quando eu sei que ele está errado. Eu nem mesmo digo isso a ele, mas sei que ele está errado. Tudo bem, Colossenses 3:23. Seja qual for a sua tarefa, faça de todo o seu coração, de toda a sua alma, como algo feito para o Senhor e não para os homens. Escolhas difíceis são facilitadas quando fazemos as coisas para Deus. Colossenses 3:24-25. Sabendo com toda certeza, cara, eu amo esta escritura, sabendo com toda certeza que é do Senhor e não dos homens que você receberá a herança e a nossa real recompensa. Agora, quer saber, o dia do pagamento está chegando? As recompensas pelo comportamento correto estão a caminho. Mas, as recompensas por um comportamento errado também estão a caminho. Nós colhemos o que nós semeamos. Recompensas, vamos falar de recompensas por um minuto. Se você está disposto a fazer aquilo que é bom por causa do Senhor, algo que é difícil para você fazer no natural, Deus vai recompensar você abertamente, a Bíblia diz. Amém? Deus vai recompensar você abertamente. Eu amo recompensas. Hebreus 11:6. Deus é o recompensador daqueles que diligentemente buscam a Ele. Quantos de vocês gostam do dia do pagamento? É mais fácil fazer o trabalho quando está chegando o dia do pagamento, certo? Mateus capítulo 6. Quando você doa em segredo, Deus irá recompensá-lo abertamente. Quando você ora em segredo, Deus irá recompensar você abertamente. Vamos apenas tomar uma decisão, e tenho pensado nisso bastante este ano. Até falei com algumas pessoas sobre isso, sabe? Veja, nós podemos ficar tão chateados quando estamos fazendo as coisas pelo motivo errado. Se você está fazendo coisas porque espera que as pessoas apreciem você, você pode ficar muito desapontado. Mas se você fizer o que faz para o Senhor, se você fizer o que faz para o Senhor, sua recompensa então vai vir dele. Mesmo dentro da igreja, quantas pessoas às vezes trabalham muito duro, elas se tornam voluntárias por muito tempo e, sabe, talvez você trabalhe todos os domingos na salinha de crianças e ninguém realmente diz, ei, obrigada, nós apreciamos você. Daí você começa a pensar nisso, que eles não apreciam você e tiram vantagem de você. E agora, de repente, você está ficando de mau humor e perde a sua alegria. Bem, você precisa voltar e dizer, espera um minuto, por que eu estou fazendo isso?
Eu estou fazendo isso para ser apreciado? Ou eu estou fazendo isso como um culto ao Senhor? E aquilo que eu faço para Ele, se todos digam se eu fizer isso com uma boa atitude, então minha recompensa virá dele. Minha recompensa virá dele. Bem, hoje é um bom dia para fazer um ajuste. E seja lá o que for que você fizer, diga, eu vou fazer isso para o Senhor e não para as pessoas. E quando você fizer assim, sua recompensa virá de Deus no momento certo. E isso fará toda a diferença para que você desfrute todos os dias da sua vida.